Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje vamos de novo falar sobre sinais. O tema de hoje são sinais. Sinais que você tá maluco ou tá maluca. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vem chegando aí, eu vou compartilhando aqui para que a live chegue a mais e mais pessoas. Vamos que vamos, né? Vamos em frente. Boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda. Maluca presente, né? Hoje vamos mais uma vez falar sobre o tema sinais. Vamos lá. Agora apareceu aqui para mim. Vamos compartilhar. Enquanto o pessoal vem chegando, dê o seu like, compartilhe, que a gente mais uma vez vai estar juntos nessa jornada falando sobre sinais. Então, os malucos e as malucas que se apresentem, que vão se juntando a nós nesse momento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, Raquel, tamo junto. Legal. Gratidão, Raquel. Vamos compartilhando, vamos curtindo. Vamos falar hoje sobre sinais. E aí, gente? Estou compartilhando aqui nos grupos, compartilhando com vocês. Vamos lá. Pronto! Estamos ao vivo, o pessoal vem chegando. O tema hoje são sinais que a gente está no caminho, sinais de ser maluco ou ser maluca. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei na descrição do vídeo de hoje. O pessoal havia me pedido para colocar ali sobre o que vai ser o tema, né? Então tá ali. Nós vamos falar sobre os sinais 4, 5 e 6, tá? Que já está ali descrito, né, na descrição aqui da live. E a gente já vai direto pro assunto, né? O que te incomoda no outro é o quarto sinal. Lembra? A gente falou de outros 3 sinais anteriores. Então vamos recapitular. Você começou a se observar o primeiro sinal, o segundo sinal, aceita novas ideias, terceiro sinal, busca pelo autoconhecimento. Quem não viu a live e está a fim de ver sobre esses 3 sinais, tá lá no meu canal do YouTube, Marcelo Soares, treinador e palestrante. Lá tem a live especificamente desses 3 sinais que a gente viu na primeira live de terça-feira passada. Dentro desse projeto, nós vamos fazer 3 lives, eu já estou achando que vai ser mais uma. Boa noite, Andrei. Legal que você está aqui com a gente. Boa noite a todos que estão acompanhando. E muito provavelmente a gente vai ter mais uma live, porque não dá para compilar todos os sinais aqui que a gente sempre fala. Vai faltar tempo, né? E hoje a gente vai partir para o sinal 4, 5 e 6. E o sinal 4 é tudo que te incomoda no outro. E daí a gente fica dizendo assim, cara, você já não passou por isso? Eu quero que vocês coloquem ali no comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, por favor, coloque ali nos comentários e a gente vai respondendo as perguntas e tudo que está acontecendo. Tudo que te incomoda no outro. Já não teve na tua vida alguém que te incomodava? Que você olhava assim e aquilo te incomodava? Aquela pessoa te incomodava? Ou se você tinha uma reunião, enfim, você ia se encontrar com mais pessoas e tinha aquela pessoa, aquela determinada pessoa que te incomodava. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas se aconteceu, coloca ali nos comentários. O Marco Aurélio, ó, boa noite, gratidão por ser meu amigo. Marcão, tamo junto sempre. Vamos embora. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre o que te incomoda no outro. Na verdade, são 3 pontos que a gente vai olhar, tá? Primeiro, tudo que está dentro está fora. Eu já vou explicar mais sobre isso. A gente não aceita mais conexões sem sentidos.
e a gente começa a buscar entender todas as nossas fraquezas. Primeiro ponto, tudo que está fora está dentro. E daí a gente diz assim, como assim? Boa noite, Andressa. Como assim? Tudo que está dentro está fora de nós. É muito interessante a gente parar e pensar nisso, tá? Porque, normalmente, quando a gente tem essa noção, assim, que tem um distanciamento com alguma pessoa ou com alguém especial, tem alguma coisa que está dentro de nós que está incomodada. Tem alguma coisa, é a nossa percepção interna. Sabe, é muito interessante quando a gente fala isso, tudo que está dentro está fora, porque se a gente, por um acaso, boa noite, Tiagão, se por um acaso a gente está com um distanciamento de alguém, se a gente não tolera alguém, é porque na verdade tem alguma coisa dentro de nós que está mal ajustada, ou ainda tem alguma coisa dentro de nós que a gente precisa de verdade ajustar. Porque tolerância é sempre parte de nós para com os outros. E inevitavelmente, quantas vezes a gente é tolerado pelas pessoas? É muito interessante, porque quando a gente começa a ter um sentido, um real sentido da tolerância que a gente tem, porque olhando de fora, e isso é importante que a gente entenda também, olhando de fora, a gente vai olhar para as pessoas de uma forma geral e tem um julgamento, isso eu falava na terça-feira passada, tem um julgamento próprio do ser humano. E esse julgamento, a gente sempre se coloca em um patamar diferente das pessoas. E daí tem o seguinte, quantas e quantas vezes a gente é tolerado e quantas vezes a gente precisa tolerar. É um exercício, e é isso que eu quero chamar a atenção para você, é um exercício de tudo que está dentro está fora. Tudo que está dentro de mim mal resolvido, dentro de mim, tudo que está dentro de mim incomodando, vai vir para fora. Vai vir para fora. E daí são as intolerâncias, é o nosso ego trabalhando muito forte. São os nossos julgamentos de tudo, de todos. E eu falava isso na terça-feira passada. Inevitavelmente nós temos na nossa cabeça uma linha de atuação, a gente tem um entendimento muito claro em relação aos outros. E não para pensar ou ainda não para entender que as pessoas têm evoluções diferentes, pensam de formas diferentes. Mais uma vez, nós somos quase 8 bilhões de pessoas diferentes no mundo. Então, a gente vai ver a vida de uma forma diferente, a gente vai tocar nossa vida de uma forma diferente. Tem gente que gosta de tudo organizadinho, tem gente que gosta de tudo bagunçado. E tá tudo certo. Aí é que tá. É a gente conseguir compreender que o modus operandi, né, de cada ser humano é diferente do nosso e que não é a nossa verdade que vale. É simplesmente que são modos de viver, são modos de se relacionar completamente diferentes. E não tem um certo ou um errado, ou ainda uma métrica, é por aqui o caminho, não. E se você não consegue ajustar isso dentro de você, e tem esse distanciamento de outras pessoas, muito pelo julgamento que a gente tem, é um julgamento imponderado, é olhar e tirar uma ideia de alguém sem conhecer com profundidade, sem conhecer os seus problemas. Então, se isso não está bem resolvido dentro de ti, inevitavelmente isso vai para fora. Tudo que está dentro está fora. Então, quando a gente vê alguém intolerante, alguém brigando por qualquer coisa, entende que tudo que está dentro está fora, então tem alguma coisa que não está bem acertada, não está bem administrada dentro de você e você acaba botando para fora. Vou pegar um exemplo bem prático, eu gosto sempre de usar exemplos práticos do dia a dia. Imagina o seguinte, acordei atrasado, eu estou fazendo uma história, né? Uma história hipotética. Boa noite, Gladys, estamos juntos, legal. Gratidão a todos vocês que estão acompanhando o trabalho. Nós estamos em mais uma live aqui falando sobre sinais. Sinais que a gente começa a perceber, sinais que fazem a nossa diferença e a gente está falando de gestão emocional. Usando como exemplo, a pessoa acordou atrasada e saiu correndo.
perdeu tempo, chegou no trabalho, daí, né, toma uma mijada, né, do chefe ou da chefe, vai realizar o trabalho, acaba fazendo alguma coisa errada que nunca fez, aí sai o meio-dia, vai comer a comida pinga, eu estou usando exemplo, tá? Eu estou criando um exemplo, e daí pinga graxa na camisa, a pessoa vai trabalhar de tarde mais uma tarefa simples, acaba errando de novo, sai de tardezinha, alguém fecha no trânsito, e daí a maneira é botar para fora, é brigar, berrar, esbravejar. Se eu não consigo lidar com as minhas emoções no nosso dia a dia, se eu não consigo de verdade entender o que está acontecendo dentro de mim, o que pode, na grande maioria das vezes, acontecer é eu botar para fora a raiva, a insatisfação, a própria culpa, né? Ficar me culpando por aquilo que está acontecendo naquele dia, ou ainda se julgar, né? Porque a gente tem um julgamento muito forte para conosco mesmo, sabe? A gente se julga demais, a gente se cobra demais, e aí aquele dia acontece tudo isso junto e daí tu esbraveja com alguém que não tem nada a ver com isso, que talvez por um motivo ou por outro acabou atravessando ali a frente, não foi por querer, e daí você, dentro do seu julgamento, diz, não, foi sim, porque era comigo, por que tinha que se atravessar na minha frente, lembra? Você já não ouviu isso? Por que isso acontece comigo? Você já ouviu isso? Por favor, coloque nos comentários. Você já ouviu isso de alguém perto de você? Por que esse tipo de coisa só acontece comigo? Por que sempre acontece comigo? Por que é sempre assim comigo? Se você já ouviu isso, coloque ali nos comentários. Porque isso é mais um sinal que tudo que está dentro está fora. Tudo que está mal estruturado dentro de você, uma hora sai para fora. E o problema é que quando isso sai para fora, normalmente a gente erra. E a gente normalmente vai errar com as pessoas mais próximas a nós, ou ainda as pessoas que a gente mais ama. Se liga nisso, tá? Tudo que está dentro está fora. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, por favor, coloque nos comentários ali e a gente vai respondendo as perguntas ao longo do tempo, tá? Então, tudo que te incomoda no outro, né? Tudo que tá dentro tá fora. Se tá alguma coisa ruim dentro de mim, pum, vai para fora. Todos nós já falamos isso em algum momento. Perfeito, Raquel. Todos nós já falamos isso em algum momento, exatamente. Por que isso acontece comigo? Por que é sempre assim? Sabe? Por que é sempre comigo? Parece que tem uma nuvem, né? Pairando sobre a minha cabeça e acontece sempre comigo. O Nilson, buenas, homem de Deus. Boa semana para todos nós. Legal, Nilson, que está aí com a gente. Legal que todos estão aqui acompanhando esse trabalho, tá? Vamos adiante, então. Segundo sinal de que tudo te incomoda no outro. Você não aceita mais conexões sem sentido. Olha só, nós primeiro falamos de distanciamento, né? Depois a gente falou das conexões sem sentido. A Gladys Linhares. Sim, sempre tem um dia ruim, no outro vem as coisas boas. Normalmente é assim, tá? Ou ainda tem aquelas fasezinhas que a gente passa na vida, 1, 2, 3 dias, sabe? Complicados da gente lidar, e o quanto é importante a gente ter essa gestão humana. Gratidão, Gladys. Boa noite, Marceli. Que legal que você está aqui com a gente. Que legal. Que legal que todos vocês estão aqui com a gente, né? Coloque ali os seus comentários. Tá curtindo a live? Curte bastante para a live e para bastante gente. E pega e compartilha aí com a galera. Boa noite, Neu. Tamo junto. Obrigado, Neu. Legal. Você não aceita mais conexões sem sentido. O que são as conexões sem sentido? Você começa a entender que tem algumas pessoas porque o seu papo muda. E aqui a gente está falando de gestão emocional. Quando a gente está se conhecendo, quando a gente está ampliando o nosso leque de conhecimento em relação à nossa gestão emocional, a nossa gestão espiritual também, porque a gente começa a se conectar, né? A gente começa a entender que tem algumas coisas que a gente aceita e tem algumas coisas que a gente não aceita mais. Boa noite, Alexandre. Que legal. Boa semana para nós. Legal. Legal que você está aqui com a gente também. Olha só. Você não aceita mais conexões sem sentido. É aqueles papos que não encaixam mais. Que você entende
que não é porque você é melhor ou que você é pior, não tem nada a ver. Eu sempre falo isso, não é os patamares de entendimento. É que tem aquelas pessoas e aquelas conexões que sim, te servem. Tem aquelas pessoas e aquelas conexões que não servem mais. Infelizmente não conecta mais. E não tem nada de errado com a pessoa, nem com você. Boa noite, Maria. Que legal que você está aqui com a gente. Não é que não faz mais sentido, sabe? O papo é outro, a vibe é outra, coisas que eram muito alegres para você e hoje você se vê assim, cara, não serve mais, velho. Não serve mais. E é interessante, por quê? Porque cada vez mais que você mergulha no autoconhecimento, e aqui a gente está falando de gestão das emoções, quanto mais você mergulha nesse grande mar chamado autoconhecimento, cada vez mais você entende que tem um bando de gente que também está procurando. Tem um bando de gente que também quer a mesma coisa. Que tem um bando de gente que está buscando esse conhecimento. Em paralelo a você, tem um outro conhecimento que está buscando, você está buscando um outro, e daí quando vocês juntam as ideias, vocês estão juntos ali no mesmo circo, e vocês começam a compartilhar, e daí todo mundo cresce, e de repente é isso que você quer. É lá nesse lugar que você quer compartilhar suas experiências, compartilhar suas ideias, compartilhar os conhecimentos. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ao seu redor, quando você mergulha de cabeça, boa noite, Jader. Quando você mergulha de cabeça nesse grande oceano chamado autoconhecimento, você começa a entender assim, cara, eu achava o cara lá maluco ou maluca e eu tô sacando que talvez não seja tanta maluquice assim. Eu tô sacando que tem alguma coisa legal lá. E você começa a experienciar. Então você entende que tem algumas coisas, algumas conexões sem sentido que você não aceita mais. Não é mais a tua vibe, né? Você passou por ali, foi legal, foi bacana, você conheceu gente e é importante para nós. A gente só evolui aos pares. Eu sempre digo isso. Você não evolui sozinho. Imagina o seguinte, você está perdido numa ilha, né? E você tá lá, tranquilão. E você tá lá nessa ilha sozinho. Daí você faz o que você quiser, tá tudo certo. Você começa a evoluir quando nessa ilha vivem mais pessoas e você precisa compartilhar algum espaço. Você precisa compartilhar alimento, você precisa compartilhar convivência. Aí os embates humanos vêm. E aí é que você cresce. Não é sozinho. Então muitas vezes as pessoas se isolam, né, buscando esses refúgios, que são muito mais os refúgios espirituais do que qualquer outra coisa, mas lá não acontece troca, lá é um ambiente isolado, então você precisa voltar para cá. E é nesses embates humanos, são nessas trocas humanas é que as coisas de verdade acontecem, e é ali que você evolui, não é de outra forma. Porque se fosse verdadeiro isso, cada um teria o seu cantinho e estaria tudo certo. E nem sempre isso é verdadeiro, tá? Então, tudo que está dentro está fora, primeiro passo. Depois, você não aceita mais conexões sem sentido. E outra, agora, uma das coisas mais importantes nesse quarto item, que é buscar entender todas as suas fraquezas. É uma das coisas mais difíceis do ser humano. E eu lido com isso há muitos anos e trago essa realidade para vocês, é aquele negócio, a gente admitir que a gente precisa desenvolver alguma habilidade num campo de atuação que a gente não sabe. Quando eu falo para as pessoas sobre autoconhecimento, existe um mar de informações aí fora, mas é um mar de informações com muita pouca profundidade. É um mar de informações, muitas vezes, só na teoria, muito pouco na prática. E a gente precisa juntar esses dois elos. Se você, na sua vida, você teve uma vida linear, você nunca teve percalços muito grandes, nem muito pequenos, você estava tocando a sua vida e estava tudo certo.
Nunca teve nenhum desafio maior e nenhum desafio menor. E isso pode acontecer, uma vida bem equilibrada, uma vida bem planejada, tudo certinho. Pode ter certeza. Você deixou escapar alguma coisa. Você não aprendeu. O que eu tenho visto, e eu tenho um estudo muito profundo sobre isso, com aproximadamente mais de 1.500 pessoas que passaram pelo Conexão Positiva, que é um programa de treinamento meu, que é extremamente profundo. E algumas das pessoas que passaram pelo Conexão estão aí. É extremamente profundo. E lá a gente começa a entender de verdade as nossas fraquezas. E a gente começa a entender que é importante a gente entender, a gente esclarecer para nós mesmos qual é a fraqueza e como a gente pode desenvolver. É como se fosse um músculo, tá? Você vai para academia, você exercita ele e você expande o músculo, tá? Se você para de exercitar, o músculo vem de novo ao tamanho natural. Ele só expande quando você está exercitando. O nosso cérebro também é assim. É assim que a gente exercita aquilo que a gente precisa de verdade desenvolver. E se a gente identificou que a gente tem uma fraqueza, uma limitação, uma crença limitante, alguma coisa que está te impedindo de ir além, o quanto é importante a gente saber o que é e como está afetando, quais são os gatilhos que disparam aquilo em mim e que necessariamente eu fico preso àquilo e não consigo dar um passo adiante, eu não consigo tomar uma decisão, é o medo que me trava, é a angústia que não me deixa seguir em frente, é o olhar para trás a todo momento, olhando para aquilo que já foi e o lamento daquilo que aconteceu na minha vida e agora eu quero fazer diferente, agora eu quero buscar algumas coisas e eu me travo e o medo me domina e eu não consigo ir, eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo de verdade buscar aquilo que eu tanto desejei durante toda a minha vida. E daí a gente começa a entender que é ali, é naquela fraqueza, é naquele ponto que você precisa ter atenção. É naquele ponto que você precisa entender que você precisa desenvolver alguma competência que você ainda não tem, como se fosse um músculo. Você precisa ir para a academia, você precisa buscar recursos, você precisa estar perto de gente que possa te ajudar de verdade a olhar isso. E olha, gente, eu estou falando de mais de 1.500 pessoas. E elas entenderam com profundidade que as suas fraquezas precisam sim ser olhadas, elas precisam ser entendidas e precisam sim desenvolver as habilidades e as competências necessárias para passar por aquilo, para desenvolver aquilo. E é uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano, olhar para si mesmo e entender que aquele ponto é um ponto chave na tua existência e que tu precisa necessariamente olhar lá para frente e entender o que você precisa fazer. Abraçar as nossas vulnerabilidades, a Raquel está falando. Somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Entender, perdoar, ressignificar sempre. Perfeito. E não é fácil. E não é fácil, gente. É um desafio, tá? Então, o quarto ponto, gente, é isso que eu falei. Tudo que te incomoda no outro tem essas três vertentes. Tudo que está dentro está fora, não aceita mais conexões sem sentido e busca entender todas as suas fraquezas. Tudo isso que eu estou falando está lá na descrição da live. Se você gostou, dá um like, compartilha e vamos em frente. O Pedro Emanuel está dizendo verdade. Vamos lá, isso aí. Vamos compartilhando, tá? Gente, o quinto sinal, tá? Que você é maluco, que você é maluca, e todos nós temos um pouco. Eu boto isso como malucos e malucas para a gente poder desenvolver as nossas competências humanas. E todos nós temos fortalezas, a gente não tem só fraqueza, nós temos fortalezas e é isso que a gente precisa muitas vezes olhar, tá? Quinto, mudanças comportamentais. Nessas mudanças comportamentais, tem alguns reflexos que muitas vezes, quando a gente está na jornada da evolução, a gente não percebe. Mas as pessoas ao nosso redor percebem sim, tá? Como é que as pessoas percebem? As pessoas te perguntam, o que está acontecendo contigo? Você foi lá, fez um treinamento no final de semana,
Você voltou diferente. O que está acontecendo com você? E muitas vezes você olha no seu espelho de casa e você diz assim, não, mas não tem nada diferente, tá tudo certo, tá tudo normal. Mas se as pessoas começarem a entender que você está diferente, é porque alguma coisa mudou dentro de você. Quando a gente faz um treinamento de alto impacto, como eu falei para vocês como exemplo, que é o Conexão Positiva, tá? Quando a gente faz ele, é sexta de noite, sábado, o dia inteiro, com muito conteúdo, com muito teste, assim, A mais B, você consegue entender, você começa a ter consciência. Ninguém te diz assim, ó, isso está certo, isso está errado. Não, mas você começa a entender através do que você está desenvolvendo que tem coisas que precisam ser olhadas e tem outras que precisam ser melhoradas. E assim a gente vai. Mas as pessoas começam a te perguntar, ué, o que aconteceu? O que você está diferente? Você está pensando diferente, você está vendo as coisas de forma diferente. E é realmente o que acontece quando a gente mergulha nesse grande mar chamado autoconhecimento. Segundo, a família e as pessoas mais próximas não entendem. E olha só, é um sinal muito forte, tá? A família não entende. Diz assim, cara, o que aconteceu com essa criatura? Ela foi lá num evento X lá e quando voltou diferente. Ela tá estranha, ela tá esquisita. Porque sim, quando a gente se distancia ou quando a gente mergulha no autoconhecimento, a gente se distancia. Lembra que eu falei antes? A gente se distancia de algumas pessoas, a gente começa a se aproximar de outras. Então as coisas mudam. O nosso habitat natural muda. E quando muda, as primeiras pessoas a notarem isso são a nossa família, os nossos amigos, as pessoas mais próximas. Eles dizem assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa criatura. A Raquel está dizendo, isso eu conheço bem. Então, gente, se você concorda, coloca ali nos comentários. Vamos participar, gente. Se você, por acaso, passou por qualquer uma dessas coisas que eu já falei, coloca ali nos comentários, que daí a gente vai juntando a galera aí, tá? Então, é na família os maiores desafios. É na família. As pessoas mais próximas vão te olhar e dizer assim, o que está acontecendo contigo, criatura? Tava indo tudo tão bem. Tava indo na média. Eu botei ontem um stories que eu falava, sai da manada, sai da média, né? Efeito manada é uma coisa que me incomoda muito. É todo mundo indo para o mesmo lugar sempre. Cara, ao menos questiona, sabe? Ao menos para e pensa. Ao menos para e reflete. Está todo mundo indo para lá, por que estão indo para lá? O que está acontecendo lá? Isso é verdadeiro? Isso encaixa comigo, com meus valores, com tudo? Isso é bom para mim? Entendeu? Manada. Então assim, sai da média. Jerônimo Temer fala isso com muita frequência e ele tem toda a razão de falar, sai da média. E quando a gente entende um pouquinho sobre autoconhecimento de verdade, tá? Quando a gente mergulha de verdade e a gente tira todos os filtros da nossa cabeça, a gente realmente senta no banquinho de aluno, tá? Porque na grande maioria das vezes a gente posta um monte de coisas bonitinhas lá nas nossas redes sociais e na prática a gente não faz. E pior, eu fiz esses dias uma enquete e fica claro que quando a gente fala em autoconhecimento, a grande maioria das pessoas não sabe o que é isso. E hoje, eu ainda falava, hoje de tardezinha, quando eu me encontrei com uma pessoa muito especial, eu falava sobre isso. Cara, se é para fazer dancinha, né, para ganhar like, se é para viralizar alguma coisa, vai ser alguma coisa que eu falei dentro daquilo que eu acredito. Não vai ser dessa forma. Eu respeito quem faz, tá tudo certo. Cada um na sua praia, né? Cada um fazendo o que gosta de fazer. Perfeito, não tem problema. Agora, o que eu acredito, e daí é muito da minha época, né? Então eu já tenho uma certa idade. Então, tem que estar dentro dos meus valores, velho. Precisa estar conectado com meus valores. Se não for isso, velho,
não vai ser legal. Quando as pessoas me perguntam assim, o que vai ter lá na palestra? Bicho, você vai rir, você vai se emocionar e vai passar rápido. É o que eu posso te prometer, velho. Nada mais do que isso. Mas pode ter certeza que eu prometo, eu cumpro. Então é importante que a gente tenha isso bem claro. Tem que estar alinhado com os nossos valores. Quando a gente fala em autoconhecimento, esse autoconhecimento tem que ser do seu jeito. É daquilo que você acredita. Não é um passo a passo. Não é, velho. Porque se fosse assim, cara, esses livros de autoajuda aí ajudariam um bando de gente, cara. É só 7 passos para ser feliz, 10 passos para ser legal na vida, 10 passos para chegar a CEO de uma empresa, 8 passos da pessoa altamente eficaz, né? Velho, só ler essa porra aí e botar em prática e deu. E isso não funciona. Isso é mentira. Porque se fosse verdade, a gente lia um livro e estava tudo certo. Nós somos 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas diferentes, velho. A gente encara a vida de formas diferentes, a gente entende a vida de forma diferente, a gente vai ler muitas coisas. Eu brincava com uma amiga minha que um certo livro mandava acordar às 5 horas da manhã, velho. Bicho, às 5 horas da manhã, pra mim não dá, velho. Então, pra mim é a madrugada. Eu vou terminar aqui a live, cara, eu tô entusiasmado, tô cheio de energia. Já se passou 30 minutos, sabe? E eu tenho gás pra falar mais 3 horas com vocês. Mas é óbvio que vocês não vão ficar aqui comigo 3 horas. E o que você está vendo aqui de mim, você vai ver numa palestra fora daqui. Você vai conversar comigo, velho, você vai entender isso. Então, assim, ó, pensa o seguinte, o que é conectado contigo, o que tem valor para ti de verdade? E se tem valor para ti, vai em frente. Segue. Eu acredito que é isso. Eu acabei saindo um pouquinho, mas vamos voltar, né, para cá. O Marco tá botando, tem os princípios diferentes. Talvez valores, né? Cada um de nós tem valores diferentes. Eu acredito nisso, tá? A família e as pessoas mais próximas, então, não entendem, tá? A família vai te questionar. E sabe por que a família vai te questionar? Porque a família te ama muito. E quando você começa a ser diferente da família, eles vão dizer, vem pra cá, não vai lá. Eu tenho uma tese que fala sobre isso, que são os grandes potes da existência, que eu falo só lá no Conexão. Não vou falar aqui para vocês. Fica com um gostinho de quero mais, né? Só lá no Conexão que eu falo sobre isso. Mas a família não quer que você se afaste porque você está diferente, tá? É como se todo mundo... eu vou pegar um exemplo bem claro, tá? Todo mundo é funcionário público e você vai empreender. Você é maluco. Ou se todo mundo é empreendedor e você vai fazer concurso público para ser funcionário público. Você é maluco. Entenderam? É mais ou menos isso. Não tem nada a ver com empreendedorismo e também não tem nada a ver com a carreira pública, tá? São os elos, tá? São os elos que se formam dentro da família e eles vão olhar assim, esse é o nosso ideal. Então o ideal é trabalhar ali, ganhar o saláriozinho pequenininho, mas é o certinho garantido. Tá tudo certo. Não, eu vou arriscar. E o arriscar já diz, né? Eu vou arriscar. E arriscar é uma aposta, pode dar certo ou não. Entende? Então, esse valor de distanciamento é muito longe da realidade. E aqui eu falo de mim, tá? Aqui eu falo de mim, eu gosto de usar exemplos meus, que daí não tem galho, tá? Eu larguei uma empresa consolidada, primeiro chutar o pau da barraca, ou chutar o balde, né? Eu era gerente de uma empresa e cheguei e disse assim, cara, não me serve mais, muito obrigado, eu vou me embora. E o meu pai foi o primeiro a dizer, tu tá louco, guri? Né? Ele dizia, tu comeu cocô, tu tá louco? Eu disse, não é mais o que eu quero buscar outros horizontes, eu queria buscar outras coisas, né? Eu tinha sede por buscar coisas. E o meu pai me chamava de louco. Me chamou a vida toda de louco, né? Não foi só nesse momento. E depois, num outro momento, que eu simplesmente abandonei tudo e que deu a grande virada na minha vida, e eu tenho uma absoluta convicção disso, quando eu girei a chave e disse assim, cara, isso não me serve mais, velho, pra minha vida, não dá mais, eu não quero mais. Pum!
Rompi com aquilo tudo. Mais uma vez, meu pai, tu tá louco mesmo. Tu deve ter, né, comido cocô lá na infância. Só pode, velho. Mais uma vez tu tá louco. E realmente eu paguei o pão que o diabo amassou nessas duas decisões. E essas duas decisões é que me trouxeram até aqui. Foi por causa delas lá atrás. Estamos falando de muitos anos atrás. Pagar o preço é o preço da virada. Entenda isso. Pagar o preço é o preço da virada. Fica a teu critério se você quer pagar o preço ou não. Ou fica ali, mas não reclama, tá? Você vai ter a sua vidinha organizadinha, certinha, mas tá ali. Não reclame. É lá, o seu lugar. Porque cada um tem a vida que merece. Isso é de ouvir. Cada um tem a vida que merece. Ah, mas eu não mereço isso. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e faça uma autoavaliação criteriosa. Seja autoconsciente. Olhe para a sua vida, olhe para os seus resultados e não reclame. Porque cada um tem a vida que merece. Que é o último ponto das mudanças comportamentais, que é você começa a se questionar muito. Muito. Mas muito mesmo. Sabe o que é se questionar muito? É assim, ó, é todo dia olhar para a tua vida e te questionar. Se aqueles valores te servem, se aquela vida te serve, se é aquilo que você quer fazer da sua vida, se é nesse momento que você quer se encontrar, aonde que você quer se encontrar, isso serve, isso não serve. E tomar decisões. Tomar decisões profundas sobre a tua existência. Sim, porque a gente não está aqui de graça. Eu sempre falo isso para todo mundo. A espiritualidade não é endereço. Nós não estamos aqui de graça. Nós não temos a família que a gente tem de graça. Tudo tem um propósito maior. E se você, por um acaso, até hoje acredita que não, por favor, estude mais sobre a sua vida, sobre a sua existência, porque tem alguma coisa errada aí. Acorde. Quando eu falo em despertar, é um propósito muito forte comigo. Despertar outras consciências através da reflexão. É você parar e pensar. Você parar e tirar suas conclusões. O maior estudioso de todos os tempos que veio para cá, junto com a gente, ele falava sobre parábolas. E essas parábolas era pra gente parar, refletir, pensar, velho. Isso já tem mais de 2000 anos. Tá na hora de você parar para pensar. Nós não estamos aqui de graça. Nós não estamos aqui para passar um mês, pegar o dinheirinho, pagar os boletos e seguir a vida. Nós não estamos aqui para constituir aquele arquétipo, né? Que até eu já falei isso e outras vezes, né? É aquele arquétipo de vida que foi plantado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos cuidadores, enfim. E a gente tem essa consciência que precisamos trilhar por ali, né? O Marco, eu acompanhei, mas hoje está nos mostrando que podemos mudar e precisamos correr atrás dos nossos sonhos e ser nós mesmos. Isso aí. Se Deus trouxe até aqui, porque tem algum propósito, né, para nós. É isso aí, tá? Então, é analisar muito, tá? É se questionar muito. É trazer para o dia a dia o que você está fazendo da sua jornada. Para depois não chegar lá, no final da sua vida, e olhar para trás e não entender o que aconteceu. Ou ainda, perceber que passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e agora você acordou. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mas talvez você já não tenha o mesmo gás para fazer algumas coisas que você gostaria de fazer lá atrás. Seja feliz. Eu acho que esse é o grande propósito para todos nós. E ser feliz é aquilo que está na tua cabeça, no teu coração e na tua alma. E pertence a você, a mais ninguém. Ser feliz é o que está na tua mente, no teu coração e na tua alma. Só pertence a você, a mais ninguém. É teu. Não é um estereótipo que está aí plantado para você seguir.
Não, ser feliz é próprio de cada ser humano. E cada ser humano tem em si o dom de se fazer feliz. Depende de você. Eu me entusiasmo e vou embora, né? Gente, seguindo à frente, tá? Indo para o terceiro ponto, nós já estamos indo para o finalzinho. Boa noite, Clarice. O sexto ponto, sexto sinal, o simples é fantástico. Olha só, nós já falamos do o que te incomoda no outro, nós já falamos das mudanças comportamentais e agora a gente vai falar do simples é fantástico. Tudo isso está na descrição da live, a gente está falando de gestão emocional e o quanto é importante a gente entender sobre isso, principalmente no mundo que a gente está vivendo, principalmente nos dias de hoje, a forma como a gente está vivendo, que a nossa saúde mental ela tem fundamental importância no nosso dia a dia, na nossa gestão humana, tá? As coisas simples te realizam? Faça essa pergunta para você. As coisas simples te realizam? Tipo, vou pegar um exemplo agora, no feriado sentei, tomar um chimarrão tranquilo, né? Curtir as coisas simples. Minha filha estava me pedindo para jogar Uno com ela, daí sentar e jogar Uno com ela, ver a alegria dela ganhando de mim. Então, essas coisas simples, elas te realizam de verdade? Elas te deixam no estado pleno do próprio ser? E daí a gente vai falar lá de trás dos grandes filósofos das eras, né? E daí a gente vai falar de Sócrates, Platão, que já falavam sobre isso. A potência do próprio ser. A potência humana, as coisas simples te realizam? Faça essa pergunta para você. Será que de verdade as coisas simples te realizam? Ou você precisa ter um estardalhaço de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Estar em todos os lugares, postar as comidas que todo mundo come e assim por diante, e fazer sucesso na internet? Será que isso, as coisas simples não te realizam mais? E você está sempre numa busca constante de mais e mais e mais e mais, e está todo mundo indo para a praia, então precisamos ir para a praia. Será? Se você curte, beleza. Se te faz feliz, beleza. Caso contrário, pense nisso. O senso de competição, o segundo ponto, o senso de competição fica em paralelo. Ele está muito ligado com esse primeiro ponto. Quando as coisas simples começam a te realizar. Quando o teu trabalho é um sucesso pessoal para você. Aquilo que você faz, você gosta. Faz de verdade. E aqui eu faço mais uma pergunta para você que está aí. Se por um acaso o trabalho que você realiza hoje não te pagasse R$1, você continuaria fazendo ele? Ou você só trabalha pela grana? Opa, e agora? Estamos todos aqui de graça, né? Olha só, você que está aí assistindo, você pegou parte do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, e você está aqui assistindo uma live. Talvez o seu celular está lá num cantinho, né? E você está ouvindo, ou de repente você está com fone de ouvido e você está vendo a live, você está parando para pensar nisso. Talvez alguma coisa já te fez refletir lá no início, talvez alguma coisa te fez refletir agora, mas como é que está isso dentro de você? Como é que esse senso de competição fica em paralelo dentro de você? Ou será que você está sempre competindo, nem sempre contra os outros, mas contra si mesmo? Quando a gente não consegue se realizar com coisas simples, não serão as coisas maiores que vão nos realizar. As pessoas entendem que muitas vezes chegar lá, chegar no topo, vencer a montanha, isso é que é sucesso. E se esquecem de apreciar o caminho, se esquecem de que a trilha é que é importante. Chegar lá em cima, talvez a grande maioria vai chegar, mas curtir a viagem, poucos curtem. E esse é o grande convite disso que a gente está fazendo aqui. É para você parar. Para você parar e pensar. Para você parar e refletir sobre o que faz sentido para você na sua vida e o que não faz mais sentido. Para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, e daí? Como é que é? Como é que tá para ti? É isso que eu quero saber. Ó, Neumar, tem um ditado
que meu pai sempre me fala: se o simples não te faz feliz, pode ser que o muito não te fará feliz. As emoções do dia a dia fazem com que o simples ou o pouco passe despercebido. Perfeito, Neo. É isso aí. Entende? Se você valorizar o simples, quando alguma coisa grandiosa acontecer, você vai entender o caminho. A grande maioria das vezes que a gente realiza grandes sonhos na vida, a batalha de chegar lá ela é mais importante do que realmente a vitória. Alguém, vamos pegar um exemplo prático agora há pouco tempo das Olimpíadas, alguém que treina 2, 3, 4, 5, 8 horas por dia e treina durante 4, 8, 12, 16 anos, 20 anos para realizar uma medalha de ouro. Se ele não curtiu o caminho, velho, a medalha de ouro quase não vai ter valia. E talvez isso já tenha acontecido com você. Porque já aconteceu comigo. E eu sei, quando eu olhei para trás, assim, cara, eu estava tão focado em conseguir. Quando eu consegui, quase não teve valor. Porque eu gastei tanta energia ao longo do trajeto, forçando talvez alguma coisa que não batia muito com os meus valores naquela época, e daí eu consegui entender ao chegar no tal do topo, né? Cheguei no topo, e daí, velho? E daí a gente não entendeu o caminho. E daí quando me pergunta assim, o que é sucesso? É sempre importante isso. O que é sucesso para você? Sucesso é alguma coisa que plantaram para você? Ou sucesso é alguma coisa que te realiza muito? Lembra? Sucesso é o que tem na tua mente, no teu coração, na tua alma. É próprio teu. Não é de mais ninguém. Ninguém precisa plantar um troço chamado sucesso na nossa frente para que a gente entenda que aquilo é bom. Não, velho. É aquilo que é bom para ti. É aquilo que te realiza. É aquilo que te faz um ser humano. Naquele momento, um ser humano do caralho, velho. É isso. Sabe o que me realiza? Sabe o que é sucesso para mim? É chegar no final de uma palestra e as pessoas agradecerem. Ah, muito legal, assim, aquilo que você falou, putz, foi legal. Um abraço e um beijo da minha filha ontem. Isso é sucesso, velho. Pra mim, né? De repente para você é outra parada, de repente é outra coisa. Mas comece a pensar nisso. Porque você só começa a ser feliz consigo mesmo quando você entende como você funciona. E gerenciamento das emoções, que é o que a gente está tratando aqui, o que a gente está trazendo, tem muito a ver com isso. As coisas simples começam a te realizar, o senso de competição fica em paralelo, porque você não está mais competindo contra um ideal que plantaram na tua cabeça, não. Você está, na verdade, valorizando aquilo que você traz na sua essência, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é, e essência já diz, essencial. É o máximo do ser humano, é a sua essência, aquilo que vai fazer a diferença no mundo. Sabe onde é que você fica nesse mundo? É no coração e nas almas que você tocou. É lá que você fica. Não é num pôster, velho. Daqui a pouco o nosso jogo aqui, o nosso game, ele acaba, velho. Chega um determinado momento que o trem da vida te manda descer, velho. Ó, tchau. Acabou pra ti, velho. E você desce. E não tem assim, ó. Ah, mas quem sabe eu vou na próxima estação. Não, velho. É agora. É aqui agora. Tu tem um bilhetinho de ida. E no verso tem a data que você vai embora. Só que ninguém preencheu a porra da data. Então você não sabe. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não tá. Aonde é que você ficou? Você só pode ficar aqui, vivo, nesse mundo, no coração e na alma das pessoas. Não é em outro lugar. É lá, no coração e na alma de alguém. É lá que você vai ficar vivo. Você vai ficar viva. Não é em outro lugar. Gente,
Estamos indo para o final. Mais um dia, mais uma terça-feira juntos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participou, que compartilhou, que curtiu, que comentou, que deu boa noite, que compartilhou a live. Eu vi que um monte de gente compartilhou aí. O Bruno está colocando aqui, quando a gente aprende a desassociar sucesso de posição financeira, tudo faz mais sentido. Perfeito. Sucesso não é grana, sucesso é consequência. Né? Desculpa, sucesso não é grana. Né? A grana é consequência. Consequência. Essa fila ninguém escapa, não tem como ir para o final. O Marcão está colocando aí o Marcão. Legal. Gente, quero agradecer a cada um que está presente até agora, cada um que compartilhou, cada um que curtiu. Tem um convite especial para vocês. A gente tem mais uma terça-feira pela frente, onde eu vou falar de mais 3 sinais, tá? O total são 15 sinais que eu separei e trouxe 3 na semana passada, mais 3 hoje. E assim a gente vai fazendo mais 3 sinais na semana que vem. E muito provavelmente a gente vai fazer mais 1 ou 2 lives, né? Aí depende de vocês também, de me ajudar para que a gente consiga juntar forças e trazer mais gente para cá. Eu faço um convite para vocês. Gostaria que todo mundo colocasse um joinha agora, tá? Que na próxima terça-feira, você que está assistindo aqui, você traga uma pessoa. Só isso. Faz um convite para alguém lá. Vamos lá, vamos participar lá. Vamos escutar aquele careca doido lá, que tem algumas coisas que ele fala que tem sentido. E esse é o compromisso que eu peço para vocês. Coloca um joinha aí se vocês compartilham dessa ideia comigo. Na próxima terça a gente vai estar junto, tá? Todo mundo que compartilhou, todo mundo que comentou aqui, eu vou mandar o card em primeira mão, como eu fiz ontem já com o pessoal que está aí assistindo, tá? Então vocês vão receber o card em primeira mão, depois eu coloco nas redes sociais. Foi uma honra estar aqui com vocês. É muito legal a gente abrir a live aí e ter várias pessoas compartilhando desses assuntos que são tão profundos e que a grande maioria das pessoas aí, a gente vê isso no dia a dia, tão desconectados, né? Desconectadas. A grande maioria. E quando a gente fala de alguns assuntos assim bem pontuais, bem substanciais, assim, muito humanos, né? A grande maioria está fora desse circuito, né? E eu quero agradecer demais a cada um de vocês que, durante essa live, tá? O pessoal colocando aí, ó, joinha, legal, obrigado. Durante esse tempo que a gente teve junto aqui, compartilhou, curtiu, teve aqui, tirou a coisa mais importante, que é tempo que vocês têm, tiraram as coisas mais importantes, tempo, atenção, e tiveram aqui junto comigo. Agradecer demais. Eu monto esse conteúdo com muito carinho para vocês, porque eu quero realmente compartilhar um pouquinho dessa estrada, um pouquinho de exemplos do dia a dia e coisas que podem parecer simples, mas que muitas vezes são essenciais para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente realmente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros ao nosso redor. Márcia, bom demais, legal, obrigado, gente, de todo o coração. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você nessa noite. E se você parou para pensar, se você deu uma risada, ou se você se emocionou em alguma coisa dessas todas que a gente falou aqui juntos, a gente já cumpriu o nosso papel juntos, tá? Essa live vai depois para o YouTube, vai ficar lá, Marcelo Soares, treinador e palestrante, tem muito conteúdo lá, se você quiser participar, quiser assistir, tem mais coisas lá. Então fica o convite para todos vocês, gratidão imensa, e se Deus quiser, até a próxima terça-feira. Beijo no coração e até lá, se Deus quiser.